Louvado seja o Senhor. Você trouxe a sua Bíblia? Vamos à palavra do Senhor? Abra a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E eu quero compartilhar com vocês esse texto, que é muito conhecido de todos nós. Eu quero compartilhar algo simples, mas muito importante aqui hoje com os irmãos. São 9h40, eu tenho 30 minutos para poder compartilhar essa palavra com vocês. O texto diz assim, a partir do verso 13 do capítulo 4 da primeira carta: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido nosso, e o apóstolo Paulo escreve essa carta para que a igreja sinta-se confortada, consolada, porque o texto do verso 13, o apóstolo Paulo começa dizendo: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes. E ele termina esse trecho no verso 18 dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Deus quer hoje, e Ele está nos falando através do apóstolo Paulo, Deus quer que eu e você, que todos nós e todo o povo de Deus, nos sintamos hoje consolados, confortados, amparados, socorridos, amados. Deus está dizendo através da carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica que nós precisamos ter entendimento e compreensão do presente, lembrando-nos do passado, sabendo o que irá acontecer em breve no futuro. Assim, tendo conhecimento, nós não viveremos desesperados, angustiados, aflitos por coisa alguma, mas o nosso coração descansará e teremos paz. Paz, doce paz, a gloriosa paz que nós cantamos hoje de manhã aqui, a paz que excede o entendimento, a paz que vai para além das circunstâncias, porque nós não estamos em paz por causa das circunstâncias, nós estamos em paz porque nós estamos em Cristo, e Cristo habita em nós, e Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso temos a gloriosa paz. Louvado seja o nosso Senhor. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, nós precisamos entender algumas coisas importantes. E eu quero pontuar isso com os irmãos, para que você tenha plena e absoluta certeza de como é que vivemos a vida cristã. Porque a vida cristã, ela é maravilhosa, ela é gloriosa, ela é cheia de experiências, ela é sobrenatural, ela é poderosa, mas ela não nos livra e não nos isenta dos problemas, e de problemas sérios, graves. Ela não nos livra de dores, de sofrimento, de angústias, mas apesar de tudo isso, nós temos essa paz maravilhosa e vivemos uma vida extraordinária. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Quando ele escreve essa carta aos Tessalonicenses,
provavelmente o apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto, porque, volte lá para o livro de Atos dos Apóstolos, e eu só vou dar aqui essa introdução para que a gente possa depois voltar para o texto de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, ele foi para a Europa, e a primeira cidade na Europa que ele entrou foi Filipos, estão lembrados? Está em Atos capítulo 16, quando ele queria ir para a Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo, e então ele teve uma visão que um macedônio passava, clamava a ele: passa por aqui e nos ajude. Paulo entendeu que aquela era uma visão de Deus e foi para a cidade de Filipos, e ali ele estabeleceu a igreja em Filipe. O texto de Atos 16 é maravilhoso. Depois de Filipe, a segunda cidade que Paulo entrou na Europa foi Tessalônica. E no capítulo 17 do livro de Atos, ele nos ensina assim. Eu quero ler rapidamente com você, para que você depois leia melhor em casa. E você que está em casa também leia outra vez em casa. Paulo diz no capítulo 17: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não o encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido dele a fiança estipulada. Olha só, Paulo chega na Macedônia, Paulo chega em Tessalônica de que forma? Ele foi para Filipos, plantou a igreja em Filipos, agora ele vai para Tessalônica, e ele vai aonde? Na sinagoga, como costume, como o texto que lemos. Ele ficou 3 semanas, 3 sábados seguidos, pregando na sinagoga. E o que é que ele pregou? Ele pregou Jesus ressurreto, ele pregou Jesus Salvador, ele pregou Jesus Messias, Redentor. Muitos creram nele, muitas mulheres, gregos creram nele, receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas os judeus, especialmente os religiosos, juntaram lá uma turma de homens maus, de malandros, e começaram a perseguir o apóstolo Paulo, a ponto de Paulo não poder mais ficar na cidade. Paulo teve que ir para Bereia. O texto que nós lemos continua no verso 10, dizendo: logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. E aí ele continua também, pregando, ensinando. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. No verso 15 diz que os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens de Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Por quê? Porque Paulo, estando em Bereia, que era uma cidade próxima a Tessalônica, também começou a ser perseguido pelos judeus de Tessalônica. Ele não pôde ficar também em Bereia, ele foi para Atenas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a vida cristã tem estas coisas. O grande apóstolo Paulo, plantando igrejas,
falando do Messias, do Salvador, sofrendo perseguições. Aqueles que o acolhiam, Jason, que o recebeu na sua casa, foi levado à prisão, só saiu depois de ter pago fiança. Na vida, nós vamos enfrentar esses tipos de circunstâncias e situações, mas apesar destas coisas que acontecem conosco, nós podemos dizer que nós temos paz, doce paz, que vem do trono de Deus para o nosso coração. Apesar dessas lutas tão difíceis, Paulo nunca desanimou, Paulo nunca recuou, Paulo disse, vou parar. Ele disse sempre, eu sei que o que me aguarda e o que me espera são tribulações, mas Deus me chamou para isto e eu vou em frente, porque Ele me chamou para anunciar as boas novas de salvação a todo homem. E Paulo não para um segundo. Sabe o que eu e você precisamos aprender? Que por mais difícil que estejam os nossos dias, e por mais que nós estejamos sendo esmagados, pressionados, por mais que às vezes venha tristeza ao nosso coração, nós devemos ter o mesmo espírito do apóstolo Paulo, nós devemos ter o mesmo vigor do apóstolo Paulo, nós devemos ter a mesma intensidade do apóstolo Paulo, nós devemos ter a mesma fé do apóstolo Paulo, a mesma esperança do apóstolo Paulo, a mesma determinação do apóstolo Paulo, e dizer para o nosso próprio coração, e falar para a nossa própria alma, eu vou continuar, de mãos dadas com Jesus, agarrados ao Espírito Santo, Ele vai me dar a vitória, e eu alcançarei a glória do Salvador. Não pare, meu irmão, não desiste, não desista, não olhe para as circunstâncias e embique, olhe para as circunstâncias e levante os olhos para os céus e diga, o Senhor Deus é comigo, o Senhor Deus está comigo, e Ele me dará a vitória. Aleluia. Quando Paulo planta a igreja lá em Tessalônica, e ele passa pouquíssimo tempo na cidade, ele sai depois de Atenas, ele vai para Corinto. Em Corinto ele planta a igreja, mas ele fica super preocupado com os irmãos de Tessalônica. Então, abra sua Bíblia agora em Tessalonicenses novamente, e veja no capítulo 3 da primeira carta, o que é que o apóstolo Paulo nos diz. Então volte lá, para o capítulo 3 da primeira carta, e eu já vou chegar no capítulo 4 que nós lemos, mas eu preciso te dar esse pano de fundo. No capítulo 3, Paulo está dizendo assim, 1 Tessalonicenses capítulo 3, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, Paulo estava super preocupado com o pessoal de Tessalônica, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, lá no capítulo 17 de Atos, depois você lê, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Paulo estava em Corinto, ele teve que sair de Tessalônica, ele teve que sair de Bereia, depois ele saiu de Atenas, agora ele se instala em Corinto, mas ele está preocupado com os irmãos que se converteram lá em Tessalônica. Por 3 sábados, uma multidão o ouviu, gregos, judeus, se entregaram a Jesus, e Paulo está preocupado agora porque havia perseguição. Então Paulo manda Timóteo até lá para saber como é que as coisas estão. E ele diz assim, olha, eu estou mandando Timóteo aí para confirmar-vos e para exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete por causa de tribulações. Isso é normal, irmão, tribulação é normal, tribulação vai sempre existir, então não fique apavorado não, sossegue o coração, porque Deus é maior, Ele te dá vitória sobre a tribulação. Paulo diz, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Oh, meu irmão, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que neste mundo, todos os dias, nós vamos enfrentar diversos tipos de tribulações, diversos tipos de problemas, nós nos posicionamos com correção, em fé, no nome do Senhor, sabendo que
todos os dias chegarão problemas, mas todos os problemas serão vencidos no nome do Todo-Poderoso nosso Senhor. Nenhum dos nossos problemas nos derrotará. Todos os problemas serão derrotados pela fé na palavra do Salvador. Por isso hoje, seja qual for o problema que você está enfrentando, por isso hoje, seja qual for a tribulação que esteja te cercando, te esmagando, te botando para baixo, deixa eu te dizer, confie no Senhor, Ele te dará a vitória. Confie no Salvador, Ele trará consolo ao seu coração. Paulo continua dizendo, pois quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. Paulo já tinha antecipado, assim como Jesus disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições. A beleza do Evangelho é que o Evangelho não esconde nada da gente. O que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Paulo já estava ansioso por saber como é que aquele povo que se converteu em Tessalônica estava, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo estava com medo que todo aquele povo que se converteu se perdesse e o trabalho dele tivesse sido inútil. Ele diz no verso 6, agora porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejamos muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Oh, isso foi um bálsamo para Paulo. Ele recebeu a notícia de que o povo estava firme na fé, de que o povo estava cheio de amor, de que eles lembravam do apóstolo Paulo com muito carinho, e o apóstolo Paulo então vibra com isso. Ele diz, irmãos, fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Paulo estava em privação e em tribulação, mas aquela palavra que Timóteo trouxe, alegrou o coração dele. Então, Paulo começa a louvar a Deus por todos aqueles irmãos. E ele escreve essa carta, que tem o nome de Tessalonicenses, e a primeira carta, e envia aos irmãos de Tessalônica, para que eles pudessem se alegrar com ele. Dentro desse contexto, e quando Timóteo traz as boas notícias, Timóteo provavelmente, isso não está escrito, está implícito, por isso a gente chega a essa conclusão, Timóteo fala ao apóstolo Paulo, que eles estavam firmes na fé, cheios de esperança, no amor, que tinham saudade deles, mas eles estavam com um coração aflito por causa de uma situação. Eles precisavam de uma palavra de orientação. Tanto é que você observa no capítulo 3, que o apóstolo Paulo, ele vai exortando acerca da prática da santidade, da vida de oração, né, da exortação do amor fraternal. Ele vai falando de como é que os crentes deveriam viver o dia a dia deles. Mas, mediante a colocação de Timóteo a Paulo, a partir do verso 13, Paulo então precisa trazer um esclarecimento, porque os irmãos em Tessalônica estavam preocupados acerca daqueles que tinham morrido. E o texto aqui, a palavra é os que dormem. E nesse sentido, a Bíblia usa muitas vezes esse texto, os que dormem. Lembram-se quando o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, fala aos seus discípulos que Lázaro havia dormido? Estão lembrados? Jesus estava falando que Lázaro dormiu, e eles não entenderam, dizendo, se dorme está tranquilo. Aí Jesus rasga e diz o quê? Lázaro morreu. O Salmo 13, diz, verso 3, diz também acerca dos que dormem. E muitos outros textos, quando essa expressão que dormem, está se referindo à morte. Então, neste texto agora, a partir do verso 13, Paulo recebe a notícia de que os irmãos estavam preocupados, que a igreja estava preocupada. Então, Paulo começa o texto dizendo assim, irmãos, não queremos, porém, irmãos, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem.
Paulo quer acalmar o coração deste povo. Paulo quer trazer segurança ao coração deles. E Paulo quer ensiná-los acerca do que vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você hoje. Este é um assunto que eu e você também precisamos aprender. A gente tem recebido notícias de algumas pessoas que têm partido nesses dias, consequência do coronavírus, do Covid, consequência de problemas respiratórios, consequência de problemas cardíacos, gente com hipertensão, gente com diabetes, que ao contrair o vírus, ficam muito mais debilitados e acabam partindo. E nesses dias a gente tem visto, e eu quero até me organizar aqui com os pastores, para que a gente possa atender melhor o povo da nossa cidade, e eu quero fazer isso, quero programar agora. Hoje de manhã já falei um pouquinho com o pastor Degmar, como é que nós podemos fazer isso, mas eu quero me organizar agora nesse sentido, eu vou explicar para os irmãos. Quando alguém morre, ontem nós recebemos a notícia de que um cunhado do pastor Degmar faleceu, às 4 horas da tarde, e ele foi sepultado às 7 da noite, sem a família ver o corpo, sem haver um velório, sem um sepultamento. Isso é muito triste. É primo da esposa do pastor Degmar, não é cunhado, senão eu já estou matando o cunhado aqui, né? Deixa eu ajeitar as coisas direito aqui. É primo da irmã Miriam, faleceu às 4 da tarde, às 16 horas, às 19 foi sepultado. A família não se despediu, não houve um velório, não houve um ofício, não houve um culto. Isso é muito triste, irmãos, machuca a alma da gente. Eu não sei como é que você se sente, e eu fico pensando, já pensou se eu morro às 4 da tarde, e meus filhos não podem me ver, minha esposa não pode se despedir de mim, os irmãos não podem se despedir? Eu sei que eu vou para a glória e vou estar bom, mas é muito triste. Quando a gente perde alguém querido, já fere, já machuca demais. Então eu vou planejar aqui para que a gente possa começar, e aqui é só uma primeira ideia, a gente começar a celebrar alguns cultos fúnebres aqui no nosso templo, com uma fotografia de quem partiu, para podermos atender a família e fazermos uma oração juntos e cantarmos um louvor de adoração. Algo de 20 minutos, 30 minutos, o pastor dá uma palavra com a foto de quem partiu junto com a família, e nós possamos fazer uma oração para despedirmos daquele irmão que foi para o Senhor. Vocês acham que é bom? Eu também acho. Eu quero organizar isso. Nós vamos preparar isso. E eu quero atender isso para a cidade toda. Não estou me restringindo aqui não aos irmãos aqui, os membros da igreja, mas qualquer pessoa que desejar que nós façamos um ofício fúnebre com a família, por uma palavra e por um tempo de oração. Nós queremos fazer, podemos fazer, devemos fazer. O apóstolo Paulo, ele quer tirar agora a dúvida do coração do povo, porque o povo estava, em relação aos que dormem, o que vai acontecer com eles? Eles agora vão para onde? Morreu, acabou. Porque há muitas teorias e teses acerca da vida depois da morte, e muita gente não crê que exista vida após a morte. Para muita gente a vida é aqui, morreu aqui, extingue e não existe mais nada. Muita gente crê que depois da morte ainda há a possibilidade da reencarnação, de voltar, não mais como uma pessoa, mas ele volta como uma lagartixa, né? Coitado de quem voltar como lagartixa. Eu estou brincando, mas muita gente crê numa nova vida reencarnada de outra forma. Deixa eu dizer para você, a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, diz que ao homem está determinado morrer uma só vez, depois disso vem o
juízo. Não existe nenhuma outra possibilidade de reencarnação, não existe possibilidade de voltar 1, 2, 10 vezes e ficar um espírito de luz perfeito, não existe. Ao homem está determinado morrer uma vez, depois disso é o juízo. Portanto, o tempo é agora. E a Bíblia diz também que nós somos eternos, nós não morremos nunca. O corpo vai ao pó, mas o espírito volta a Deus. A Bíblia também nos ensina que a partir do momento que eu fecho os meus olhos aqui na terra, eu abro os meus olhos na eternidade, diante do meu Senhor, diante do meu Salvador, e eu já estou no paraíso, desfrutando das bênçãos do Senhor. Quando a Bíblia fala de dorme, não pense que quem partiu em Cristo aqui está num sono profundo, sem consciência. Não, a Bíblia diz claramente que nós temos consciência e que nós já estamos desfrutando das mais preciosas bênçãos do Senhor Jesus. Agora, quem morre sem Cristo, da mesma forma, é eterno e já vai ser separado do Senhor para sempre, já vai para o lugar de tormento. Não é ainda um inferno na sua plenitude, mas já está em tormento. Lembre-se da parábola do rico e o Lázaro. O rico morreu e foi lá para o Sheol. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, que é o paraíso. Lembrem-se das Escrituras. Paulo então está dizendo: meus irmãos, não queremos que ninguém seja ignorante quanto aos que dormem. Primeira coisa que Paulo está dizendo: não seja ignorante, não seja ignorante. Aprenda acerca do presente, aprenda acerca do futuro, não seja ignorante, leia as Escrituras, aprenda as Escrituras, saiba as Escrituras, para que em qualquer circunstância que você esteja vivendo, o seu coração tenha paz, gozo e alegria. Por pior que seja o seu momento, por mais difícil que seja a vida para você, conheça as Escrituras, para que você tenha paz, gozo e alegria, e o seu coração salte de alegria na presença do Senhor. Então, não sejais ignorantes. Agora, olha o que o apóstolo Paulo afirma. Ele começa no verso 13 chamando: meus irmãos, não sejam ignorantes a respeito ou com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem é que são esses demais? Primeiro ele chama meus irmãos. Ele está escrevendo à igreja de Tessalônica. Meus irmãos, ele está se referindo àqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Meus irmãos, ele se refere àqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Meus irmãos, ele chama aqueles que se entregaram a Jesus de todo o coração. Esses são meus irmãos. E Paulo diz: não sejam ignorantes a respeito dos que dormem, como os demais. Quem são os demais? Todos aqueles que não receberam a Cristo, todos aqueles que não creem em Cristo, todos aqueles que não vivem pela palavra, todos aqueles que não receberam a promessa. Quem são os demais? Todos os que vivem sem esperança. Quem tem Jesus tem esperança. Quem não tem Jesus está desesperado. Por isso que mesmo diante da morte, mesmo diante do momento mais difícil da vida da gente, do momento de separação, de angústia e aflição, nós podemos ter esperança, nós podemos ter alegria, nós podemos ter paz, nós podemos celebrar a vida, porque nós sabemos que para nós a morte não é o fim, a morte é o começo da eternidade, a morte é o último passo para estarmos para sempre na presença do Senhor. Por isso nós não nos entristecemos, nem entramos em desespero. É óbvio que nós sentimos ausência, é óbvio que nós temos saudades. Eu tenho saudade do meu pai, eu tenho saudade da minha mãe, eles já partiram. Eu tenho lembranças dos meus avós, era tão bom ficar com a minha avó, comer a comidinha da minha avó. Eu sinto saudade de tanta gente que já partiu. Pastor Ribamar, um homem de Deus que viveu entre nós, que homem abençoado, quanta gente boa.
Eu tenho saudades, mas eu não sou ignorante, porque eu sei que eles estão em Cristo, que eles estão no céu e no paraíso. Eu sei que eles estão já desfrutando da glória do Senhor, e eu sei que em breve nós nos encontraremos outra vez. Aleluia! Eu verei a minha mãe, eu verei o meu pai, porque eles morreram em Cristo, porque eles estão no Senhor. Aleluia! Então Paulo está dizendo, não sejais como os demais, sem esperança. O mundo não tem esperança. Pode ter dinheiro, pode ter poder, pode ter riqueza, pode ter conquistas, mas ele não tem esperança, porque a esperança vem de Jesus, vem de uma relação com Jesus. Agora, olha o que Paulo diz no verso 14, eu já vou encerrar. Olha o que Paulo diz no verso 14. Por que é que nós não precisamos entrar em desespero como os demais, nós que somos cristãos? O verso 14, Paulo diz assim: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aleluia! Olha só, aqui há uma mudança em versões que diz assim, pois se cremos, ou poderia ser, pois já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê que Jesus morreu? Você que está em casa, crê que Jesus morreu? Você crê que Jesus ressuscitou? Então levanta a sua mão e diga assim: eu creio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Se cremos, já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha o que Deus vai fazer. Deus Pai trará juntamente com Cristo, Deus, mediante Cristo, mediante a sua morte e a sua ressurreição, Deus trará mediante Jesus Cristo, em sua companhia, os que dormem. Então olha o que Paulo vai colocar para a gente agora. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Agora ele vai falar dos que dormem. O que vai acontecer? Como será? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Vocês estão lembrados quando Jesus chegou à porta do túmulo de Lázaro? Ele já havia morrido há 4 dias. Ele estava todo amarrado dentro do túmulo. Jesus chega na porta do túmulo e faz o quê? Lázaro, vem para fora. E aquele que já havia morrido há 4 dias, estava em decomposição, fedorento, sai andando. Estou aqui, Jesus. Aleluia. Estou aqui, Jesus. Ouvi a sua voz e obedeci a tua ordem. Estou aqui. O Senhor está dizendo, dada a palavra de ordem e ressoada a trombeta, vai chegar o dia em que o Senhor, da mesma forma que chamou Lázaro, vai dar uma palavra de ordem, e todos os que morreram em Cristo ressuscitarão, ouvirão a voz do Senhor. Pode ter passado 1 ano, 5 anos, 1000 anos, 2000 anos, tudo ter destruído, tudo está moído, tudo está sido acabado. Ouvirão a voz do Senhor, e o corpo se juntará ao Espírito. Eles ressuscitarão primeiro e se unirão ao Senhor. Aleluia! E os vivos, os que estiverem aqui, nós os vivos, ouviremos o som da trombeta. E ao ouvirmos o som da trombeta, num piscar de olhos, o nosso corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível, e junto com os mortos subiremos e estaremos para sempre com o Senhor, e estaremos com Ele nos ares, celebraremos as bodas do Cordeiro, durante 7 anos estaremos com Ele. Sabe por quê, irmãos? Ô Jesus, para esse relógio. Sabe por quê? Porque depois do nosso encontro com o Senhor nos ares, nós cremos que será derramada a ira de Deus sobre a terra.
que nós chamamos do período da grande tribulação, que serão os 7 anos da ira de Deus sobre a terra. Veja o que está escrito no capítulo 5, verso de número 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, olha só, Ele não nos destinou para a ira. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender. Olha o que está escrito, capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas nós não fomos feitos para o dia da ira. Capítulo 1, verso de número 10, está escrito assim: e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que ira vindoura? É o período da grande tribulação. Deus em Cristo Jesus nos chamará para Ele, e Ele nos livrará da ira vindoura. Louvado seja o Senhor. Por isso, Paulo diz: consolem uns aos outros com esta palavra, não sejam ignorantes. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, Deus também trará com Cristo, em Cristo, e por causa de Cristo, Ele trará aqueles que morreram, e Ele transformará os vivos, e nós estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Consolem-se uns aos outros. Por isso, irmãos, quando eu recebi a notícia do pastor Degmar, eu fiquei triste, porque uma família que perde alguém às 4 da tarde, com 2 dias de internado, uma pessoa saudável, que falece às 16, às 19 é enterrado, sem que a família se despeça, ainda que seja só do corpo, porque o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. É triste. Por isso, nós temos que ter a bendita esperança. Não pude despedir do corpo do meu pai, não pude despedir do corpo da minha irmã, não pude despedir do corpo do meu filho, não pude despedir do corpo da minha tia, da minha avó, seja quem for. Eles estão em Cristo, eu também. Então um dia, lá na glória, eu poderei abraçá-los outra vez. Consolem-se uns aos outros com esta palavra. Não sejam ignorantes. O problema é que hoje o povo não quer ler a Bíblia, o povo não quer orar, o povo não quer aprender. Nós crentes precisamos orar, jejuar, ler a Bíblia e aprender. Porque assim, em qualquer situação, nós teremos paz, consolo e esperança. Amém? Eu quero fazer isto. Eu quero, de alguma forma, pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nós pastores, e a igreja aqui, o nosso prédio, e as instalações que temos aqui, e a nossa equipe de louvor, e o nosso povo. Nós queremos nos organizar para, de alguma forma, podemos trazer um pouco de alívio, de consolo a esses que ainda vivem na ignorância, que ainda estão desesperados, sem esperança, trazendo a eles uma palavra das Escrituras e uma palavra de oração e um ombro amigo para poderem chorar com quem perderam. Mas nós, ainda que estejamos na mesma situação e tenhamos que enfrentar talvez a mesma situação, nós não somos como estes ou como aqueles que não têm esperança. Jesus é a nossa esperança, porque cremos nele. Vamos orar? Você pode curvar a sua cabeça, por gentileza? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã de domingo. Muito obrigado, Senhor,
por teu amor, tua bondade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem consola e conforta o nosso coração. Oh, Jesus, tanta gente sofrendo, padecendo, tanta gente sem esperança, tanta gente desesperada ao ponto de querer parar de viver, de não ver mais razão para viver, desesperada, com medo. Há tanta gente desinformada, há tanta gente crendo de forma errada. Meu Deus, ajuda-nos a pregar a Tua palavra, ajuda-nos a ensinar a Tua palavra, para que estes que andam sem conhecimento e na ignorância, possam viver uma vida nova, uma vida de esperança, de paz, 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 gloriosa paz, que só Jesus nos dá. Abençoa cada família hoje, e eu quero orar de maneira especial por todos aqueles que têm perdido seus entes. Eu quero orar por aqueles que têm perdido pais, mães, marido, esposa, avós, tios, filhos. Oh Deus, eu quero orar por essas famílias que estão sofrendo tanto, não só pela perda, mas por nem poder se despedir. Ó Deus, sê com cada um destes, traz consolo. E ó Deus, capacita-nos e ajuda-nos a ajudá-los, a levar a eles esperança, como temos no Senhor. Abençoa o nosso coração nesse domingo, abençoa o nosso dia, guarda a nossa casa, protege-nos de todo mal, protege-nos, ó Deus, dessa peste, protege-nos, ó Deus, deste vírus, guarda-nos, ó Deus, de todas estas coisas ruins, e derrama as mais ricas bênçãos do céu sobre nós. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.